Hace um par de semanas empezamos a ministrar sobre um tema que eu carinhosamente bautizei de teologia de la lágrima. Não sei se você alguma vez ha escuchado falar de isso em teologia sistemática, pero e a temática que nós outros empezamos a abarcar era Maria, ¿por qué lloras? ¿Se acuerda? E aí hemos visto como o Senhor muitas vezes nos leva a reflexionar sobre qual é a razão exatamente de por que nós outros choramos. Muitas vezes nossas lágrimas são por el factor ignorância, e não digo com isso como uma forma agressiva, mas sencillamente porque desconhecemos o que Deus já está fazendo, ou o que Deus já hizo. É por isso que vem o Senhor e lhe disse: Maria, ¿por qué lloras? É por isso que en el cielo uno de los ancianos le disse a Juan: Juan, não llores. Com isso, por supuesto, as escrituras não estão fazendo uma proibição, não nos estão proibindo de expressar nossas emoções. Pero há lloro que é desnecessário, porque o Senhor já hizo a intervenção, o Senhor já hizo a obra, e muitas vezes nós outros não temos a imagem completa, não temos o panorama completo de todo o que o Senhor está fazendo. Existe também aquele lloro que sim traz de algum modo uma intervenção de parte do Senhor. É o que nós outros vimos, por exemplo, na vida do rei Ezequias. Vimos como o Senhor escuta a oração e por intervenção do profeta Isaías lhe dá uma palavra e lhe disse: he visto he escuchado tu oração, he visto tus lágrimas e não vais a morir. Pero também com isso poderíamos chegar a pensar então de que as lágrimas determinam todo. Pero hemos entendido que não necessariamente, de que Deus está mais interessado em la motivação, lo que está motivando estas lágrimas, que há por detrás de estas lágrimas. Então, em algum momento, falamos sobre arrependimento e remordimento, e hemos visto como, em determinado momento da história de Israel, vem o Senhor e lhe disse a Israel, em los dias de Malaquias: mira, não atentarei para suas lágrimas. Ustedes cobrem meu altar de lágrimas, pero eu não atentarei para elas, não recibirei a ofrenda de ustedes. Pero por supuesto que nós outros também hemos visto como é que muitas vezes sim, hemos visto o caso de Ana. ¿Se acuerdan como Ana vino llorando ao Senhor, rogando ao Senhor por um hijo, e isso lhe ha tocado o coração do Senhor, lhe ha movido o coração do Senhor? Pero também entendemos que não sempre as lágrimas fazem uma interferência direta em las circunstâncias, pero muitas vezes o que as lágrimas transformam não é o externo, não é o exterior, mas é nosso interior. E eu les dije que de algum modo as lágrimas sobram, se não é afuera, é adentro. Se as lágrimas não transformam as circunstâncias, as lágrimas nos transformam internamente. E hemos visto por el mesmo exemplo de nosso Senhor Jesus. E quando chegamos a Hebreus capítulo de número 5, os versículos 7 ao versículo de número 9, vimos como Cristo em los dias de su carne, ou seja, em su humanidade, porque Deus se ha hecho homem, ofereceu a Deus súplica, ofereceu a Deus ruegos com lágrimas, com gran clamor, e escute, foi ouído a causa de su temor reverente, e aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediência e foi perfeccionado. Nós outros muitas vezes não entendemos estas declarações e decimos: pero ele era perfeito, ele era Deus, sim, ele era Deus, pero se hizo homem, e como homem tuvo que aprender, por meio do sofrimento, de lo que padeció,
uma vida de obediência. Não se olvide de que ele cresceu em graça e em conhecimento. E que as circunstâncias obram de um modo ou de outro modo, se não é afuera, é adentro de nós outros. Uau, isso é tremendo. E finalmente, então, na anterior semana, hemos aprendido que Deus traz sempre consigo um recipiente. Deus tem consigo seu frasco. Deus tem algo chamado odre. E então, o salmista disse: põe mis lágrimas em tu odre. O odre é um lugar onde as lágrimas sofrem um processo de transformação. Não somente é o cambio, mas a transformação. Deus não somente cambia, mas Deus transforma. Deus é aquele que transforma nossas lágrimas em alegria, que transforma maldição em bendição. Deus é aquele que... Há dias, sim, há dias de lágrima, há dias de dolor, há dias de sofrimento. Há tempo para chorar, mas também hemos visto que há tempo para sonreír. E que o Evangelho é basicamente intervenção de parte de Deus, de que salvação não é somente o hecho de que nosso nome está escrito no livro da vida, mas é uma intervenção milagrosa e poderosa de parte de nosso Deus, e que Deus está disposto a intervenir, assim se diz, a intervenir em las circunstâncias. Outras vezes Deus hace uma intervenção em nosso interior, e muitas vezes Deus hace ambas as coisas. Mientras estamos no processo, hasta que cheguemos à bendição final, nós outros estamos sendo transformados internamente. E o que nós outros vamos a ministrar hoje dia tem uma profunda relação com esta palavra, com o que estive ministrando la anterior semana, que é: tu me capacitas a superar. Não somente não quero falar sobre olvido, não estou falando tu me capacitas a olvidar. Não é que nós olvidamos as lutas, as amarguras, os processos, as dificuldades que nós passamos em la vida, mas muitas vezes é a força que o Senhor nos dá para dar volta à página e para que nós podamos seguir adelante com a vida. E eu estou muito emocionado por dar-te essa palavra, porque sei que o Senhor vai sacudir tu coração. E sei que o Senhor nos vai levar por um processo maravilhoso e seremos tocados e seremos fortalecidos para superar circunstâncias de nossa vida. Quantos querem passar da frustração à superação? Aleluia! Quantos querem ser capacitados a uma vida de superação? Assim que para isso, eu te vou invitar a que vayamos ao primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 7, o primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 7, e você vai buscar o versículo de número 20. Vamos a ler, 1 Crônicas, capítulo de número 7, os versículos 20 ao versículo de número 27. Aqui nós temos a genealogia, é parte da história de um homem chamado Efraim. Efraim era um dos filhos de José. Você sabe, em Egipto, José teve 2 filhos. Um se chamava Manassés e o outro se chamava Efraim. E aqui, em estes poucos versículos, em verdade, são 10 versículos. Nós vamos a ler solamente do versículo 20 ao versículo de número 27. Encontramos um resumo de lo que foi a vida desse homem, um de los hijos de José. Que les parece se nos ponemos de pé uma vez mais? E assim vamos estar delgaditos como Lenilson, assim, flaquito, simpático, verdade? Casado, verdade? 1 Crônicas, capítulo de número. Eu ruego assim com ele por la confiança que temos. 1 Crônicas, capítulo de número 7, o versículo de número 20 diz: Los hijos de Efraín, Sutela, Beret, su hijo, Tahat, su hijo, Elada, su hijo, Tahat, su hijo, Sabat, su hijo, Sutela, su hijo,
Ezer e Elad, por favor, subraye estes dois nomes, Ezer e Elad. Mas os hijos de Gad, naturales de aquela terra, los mataram, porque vinieron a tomar-lhes sus ganados. E Efraim, su padre, hizo duelo por muitos dias, e vinieron sus hermanos a consolarlo. Depois, ele se ligou a sua mulher, e ele a concebeu, e deu à luz hijo, a qual puso por nome Beria, ou Beriá, segundo algumas versões, porquanto havia estado em aflição em sua casa. Algumas outras versões, por exemplo, como a NBI, traduzem o versículo 23 da seguinte maneira: a quem ele amou Beriá por la desgracia que sua família havia sofrido. Uma outra tradução, a PDT, lo traduz assim: e tuvo hijo, a qual lhe amou Beriá, porque sua família estava passando por mal momento. Versículo 24: e sua hija foi Será, la qual edificou a Bet-Aron, la bajo e la alta, e a Usenseera, hijo de este Beriá, foi Refa, e Rezef, e Telá su hijo, e Tahán su hijo, Ladán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo. Versículo 27, Nun su hijo, Josué su hijo. Gracias, Senhor. Esta es tu palavra e la amamos de todo nosso coração. Amém e amém. Tome seu assento, por favor. Devo confessar-lhes algo. Quando em minha juventude todavia, não há muito tempo, empecei a minha incursão por la palavra. Sempre fui muito bem na leitura do livro de Gênesis, capítulo de número 1, hasta o Éxodo, capítulo de número 24. Quando chegava a Éxodo, capítulo de número 25, me dava mareo. Eu começava a ver aqueles detalhes sobre o tabernáculo, e então, normalmente hacía brinco, hasta chegar, então, ao livro seguinte, pero aproveitando o impulso que já havia saltado, verdade, 15 capítulos, então, eu já saltava Levítico também, não? Hasta porque sempre me pareceu sumamente complicado entender todo aquele culto, aquele serviço sacerdotal, lleno de detalhes. Então, tinha que saltar alguns capítulos mais do livro de Números, porque estavam completamente tomados por genealogia. Pero há algo importante, escute, Romanos, allá por el capítulo de número 15, diz que as coisas que foram escritas para nuestra enseñanza foram escritas. E não há absolutamente nada em la Bíblia que não seja palavra de Deus e que não seja inspirado por Deus. São através de las genealogias, por exemplo, quando nós outros legamos a Mateus capítulo de número 1, que empieza por genealogia, e eis a genealogia de nosso Senhor, que vemos como, por exemplo, por graça infinita e sobreabundante de parte de Deus, algumas mulheres foram incluídas em ela, não somente mulheres judias, mas algumas de elas que eram de uma procedência, de uma raiz pagana, como foi o caso, por exemplo, de... ok, os dois nomes brotaram, amém? Como foi o caso de Rahab, como foi o caso de Ruth, que é alegado a ser a bisabuela de Davi, e hacía parte da genealogia do Senhor Jesus. As genealogias nos ensinam muito mais que nomes, nos ensinam de que nós outros estamos inseridos, escute, de que nós outros estamos inseridos em propósito que é mais grande que nós outros, propósito que ha empezado
antes que nós outros hubiéramos nascido, através de nossos antepassados, e um propósito que seguirá todavia, depois que nós outros partamos desta terra com a graça de Deus, a presença de Deus, e de que nós outros, de uma maneira maravilhosa e misteriosa, estamos incluídos em esta, como peças de um grande engrenagem, e Deus nos está tomando em conta no presente, para uma obra que Ele quer fazer no presente, mas que tem proporções todavia para o futuro. E escute, e cada um de nós, através de nossa vida aqui no presente, vamos escrevendo uma história, vamos deixando um legado, que não solamente afeta nosso presente, mas que afetará a vidas também no futuro. Escute, a história sempre conta uma história. Será que você pode repetir isso? A história sempre conta uma história. Não somente a história de homens terrenais, mas uma história de propósitos que vão mais allá de nós mesmos, de nosso circulito, de nosso quadradito, de nossa própria vida, e que impacta e que afeta para a eternidade. É por isso que 1 Coríntios, capítulo de número 10, e o versículo de número 11, o apóstolo Pablo disse: as coisas que haviam sucedido a Israel foram escritos para nós outros, para os que hemos legado a los fines de los siglos. Imagínense isso. Histórias que se han dado, que han passado há siglos atrás, foram escritas pensadas em ti. Foram escritas, pensadas em mim. E é tremendo como, uma e outra vez, Jesus tinha a capacidade de tomar alguma destas histórias que pareciam sencillamente histórias, e trazer uma verdade espiritual e uma aplicação espiritual que afetaria a nossa vida hoje. Por exemplo, um dia Jesus se põe a meditar sobre a vida de alguns homens de Deus, de alguns profetas que passaram por la terra, como foi o caso de Elias e de Eliseu. E então ele disse: havia muitas viúvas em Israel, se acorda disso, mas Elias não foi enviado a nenhuma das viúvas que estavam em Israel. Havia muitos leprosos em Israel, mas Eliseu não foi enviado a nenhum leproso em Israel, mas foi enviado a Naamã, el sírio, em terras estrangeiras. Então chega a uma conclusão que talvez nós outros não hubiéramos legado nunca, e disse: um profeta não tem honra senão em sua própria pátria. Por supuesto, hablando de si mesmo, assim que escute, essas histórias devem ser tomadas em conta. A vida destes homens, e algumas, no caso como del mesmo Efraim, estão aqui por um propósito, para ensinar-nos algumas lições. Então, quero aproveitar os minutos que tenho para meditar um pouco em esta história tão breve, hecha de 10 versículos, a história de um homem chamado Efraim. Efraim, que foi filho de José, José que foi filho de Jacó, Jacó que foi filho de Isaac, e que foi filho do grande patriarca Abraão. Agora, em este momento da história de Efraim, todavia Israel está em Egipto. Estiveram aí por um tempo aproximado de 430 anos. Depois de que Jacó vino com toda a sua casa, 72 pessoas, e entraram a la terra de Israel. Aí José tuvo seus filhos, Manassés e Efraim, que cresceram em la terra de Egipto. Aí se desenvolveu sua história, seguramente. O que nós podemos ler de Efraim não se ha passado siglos depois de que Israel estava na terra de Egipto. Eram
todavía los primeros años. Muy probablemente José todavía estava vivo. A história de José estava presente. Mas agora Efraim, um de seus filhos, tinha que escrever sua própria história. Diga à pessoa que está ao seu lado: você não vive da história de outros. Deus, através de episódios como estes aqui, tão marcantes, dolorosos e tristes, permite que cada um de nós escrevamos em la terra nossa própria história. E por supuesto, a história de Efraim está enmarcada por um episódio de muitíssimo dolor. Isso porque dois de seus filhos, que se chamavam Ezer e Elad, em uma incursão a la terra de Gat, de hecho, é muito difícil chegar a uma conclusão exata sobre o que passou. As traduções não são tão exatas. Devo confessar que não he leído as 4.000 traduções que há no mundo, pero he leído mais 5 ou 6 de elas, e é muito difícil chegar a uma conclusão. Se foram os naturais, os homens de Gat, você se deve acordar, estava ao noroeste de Israel, assim a fronteira com Israel, eram vizinhos de Israel, a terra de los filisteus. Gat é agora uma das 5 principais cidades de los filisteus, e você também se deve acordar de que Gat era a mesma terra de Goliat, se acorda? Gat era a terra de Goliat, em outras palavras, escreva abaixo, terra de gigantes. Meter-se com Gat, meter-se com estes gigantes não era chiste, não era broma. Pero não sei exatamente se foram estes dois filhos, Ezer e Elad, de los hijos de Efraim, que foram a Gat e trataram de roubar ganados em Gat. Não sei se foram os de Gat que quiseram roubar o ganado de Efraim. Não me quero meter por este caminho. Quem roubou a quem? Aqui na história. Segundo a maioria de los escritores e comentaristas dizem que foram os filhos de Efraim que foram a Gat a roubar ganado. Pero, como o mensagem não se trata de estabelecer juízo a los hijos de Gat, mas queremos extrair uma outra lecção, lo que queda é luto. Lo que passa agora é de que há duelo em la casa de Efraim. Sem interessar-nos quem roubou a quem, o que nós vamos encontrar aqui são lágrimas. Por quê? Porque se está escapando do estado natural das coisas. Quando um hijo perde a los padres, se le dice huérfanos. Quando uma mulher perde a seu esposo, se le dice. Mas quando um padre sepulta a seus filhos, que le dice? Não há palavra no dicionário que pueda descrever o dolor del coração de um padre em ter que sepultar a seus filhos, porque isso é antinatural. Eu todavia não tive a trágica, dolorosa experiência de ter que sepultar a meus padres, pero he visto a meus padres sepultarem a uma hija. Eu todavia era um ninho, tinha cerca de 8 ou 9 anos de idade, pero a imagem não pode sair de minha cabeça. Pese de que era uma niña recém-nascida, de que havia nascido com o cordão umbilical atado por seu coelho, por uma, como se diz, médica, é uma palavra? Por uma... Não. Hablemos mais direto, por um erro médico. Graça, um médico vai ter que salvar, graça. Por uma negligência médica, se passou a hora do parto,
Alguma vez já les contei aqui como iba passando exatamente lo mismo com minha hija, com Ana Carolina, se não fuera o poder da intercessão, da oração. Pese que eu tinha 8, 9 anos de idade, não me sale de la cabeça o processo por lo qual tuvo que passar minha madre, de saber que uma hija estava sendo sepultada, de que ela siquiera tuviera el privilegio de haberla vista. E só conhece sobre esta niña por lo que nós outros la contamos. Eu, com 8, 9 anos de idade, foi quem cheguei a casa e lá descrevi sua aparência física adentro do carrão. Escute, porque agora Efraim está tendo que passar por processo sumamente doloroso em sua vida, hasta o ponto que dizem as Escrituras que ele ora a estes hijos por muito tempo, hace duelo por muito tempo, hasta o ponto entonces que é necessário que sua família, os hermanos de Efraim, é o que diz o versículo seguinte, creio que o versículo de número 23, e disse que a família se ha reunido, e a família vino a consolar a Efraim, para que ele pudesse então levantar-se de este episódio traumático. Seguramente porque Efraim não tinha força suficiente para hacerlo por suas próprias pernas. Necessitou que grupo de pessoas, seus familiares, lo levantaram, lo puseram de pé e lhe dijera: Efraim, a vida continua, a vida sigue. Você ha perdido 2, pero há outros 2. Você ha perdido gente que você amava, pero há mais gente que te necessita que tu te levantes, estés de pé, porque a vida sencillamente continua. Vamos, Efraim. E então, quando nós passamos ao versículo de número 23, nós vemos que Efraim se relaciona com sua mulher, e então tem hijo. E o nome que ele dá a este hijo nos revela de que Efraim não pudo olvidar o episódio traumático. Escute, pudo levantar-se, pudo poner-se de pé, pudo ter a força para volver a coabitar com sua mulher e ter outro hijo, pero o nome que ele dá a seu hijo nos revela de que todavia há o dolor que está em seu coração por la perda de estes hijos. E o nome que ele lhe dá a este niño é Beria. Você sabe que os judíos tinham a costumbre de dar nome a seus hijos, segundo o episódio del momento. ¿Se acuerdan de isso? Segundo ao momento que o niño nasce, ou segundo a emoção, o sentimento que tem em este momento. E o nome Beria quer dizer literalmente desgraça. E o texto explica porque sua família, segundo a PDT, Palavra de Deus para Todos, disse, porque sua família estava passando por mal momento. Uau. Sua família de Efraim estava passando por mal momento. Pero me maravilha ao chegar ao versículo de número 27, e é por isso que he extendido a leitura hasta o versículo de número 27. ¿Por quê? A consequência de lo que hizo la família de Efraim, los hermanos de Efraim, de venir delante de Efraim, acercar-se a Efraim e dizer-lhe: vamos, Efraim, a vida continua. Não para olvidar lo que passou, mas para superar lo que passou. Oh, Senhor. Porque a vida deve seguir, a vida deve continuar. Há mais gente que nos necessita. Então Efraim se levanta, tem forças para volver a estar com sua mulher, tem hijo, e então empieza conteo generacional a partir de este niño, que se llama desgraça. E depois de 10 generações,
10 generaciones después de la desgracia. Exatamente la generación número 10. Nosotros vamos a encontrar un hijo de Nun. El Josué, hijo de Nun. Josué, hijo de Nun, es aquele muchacho que não se apartava da tenda de Moisés. Foi o muchacho por quem o Senhor ha introduzido ao povo em la terra prometida. Siquiera lo hizo por Moisés, mas será através de este Josué, hijo de Nun, 10 generações depois de que toda uma nação será bendecido por este homem. 10 generações depois deveria a desgraça. Não por ele, mas por la circunstância em que passava a família. Ok, essa é a história. Terminei a introdução, vou predicar, ok? Se me deixa, se o tempo lo permite. Devemos aprender algumas lições rápidas deste episódio. Número 1, de que malos momentos pode tocar a qualquer de nós outros. De que nós outros necessitamos perder a fantasia em que se dibujou em alguns ministérios e através de algumas prédicas, não é culpa do povo, é culpa do púlpito, de que ha generado muito mais frustração de que super creyentes, de que nós outros, por el hecho de que servamos a Deus, nunca tendremos um mau momento em nossa vida. Quando nós outros leemos, escute, quando nós outros tomamos a história de estes grandes homens de Deus, empezaremos por la vida de Jacó, nos daremos conta de que eles tiveram que superar episódios trágicos em suas próprias vidas. Muitas vezes quiséramos ser estes homens de Deus, verdade? Mas não quiséramos passar por lo que eles tiveram que passar para chegar a ser estes homens de Deus. Depois de anos que Jacó havia salido de sua própria terra por um conflito com seu irmão, mais de 20 anos haviam passado, pese o hecho de que Jacó havia enriquecido em la casa de Labán. Agora ele está regressando 20 anos depois, está regressando a sua casa, a la casa de sua família, e então, en el camino, nós outros vemos como em Siquém, uma hija de Jacó é violada. Seguramente isso ha traído um tremendo dolor a esta família, a tal ponto que os hermanos se vengaram de los homens de Siquém. Nós outros vemos como Jacó terá que llorar por anos, décadas, por um hijo, creyendo que estava morto, quando todavia seguia vivo. Se nós outros pensamos em homens, por exemplo, como Davi, este mega super homem de Deus, se bem, bueno, por aqui e por allá, verdade? Sus tropiezos. Vemos como na mesma casa de Davi, tem que afrontar circunstâncias tão duras ao ponto de hermano matar hermano, hermano violar hermana. Senhor, quando eu leio essas histórias do Antigo Testamento, me sinto em uma película de pistoleiro, essa película de vaqueiro, que nós gostávamos em tempo passado, dizia, Deus, quanto dolor há aqui, quantos disparos, quantas balas, quantas... E escute por favor, por quê? Porque se nós outros não somos cristianos enraizados, e se nossa fé não está cimentada, e se você não entende esse tipo de coisas, você poderia não estar preparado para o momento do dolor, e então passar a vida questionando a Deus, e dizendo, onde estavas, Deus?
en el mismo lugar donde estava en la vida de Jacó. Em la mesmo lugar onde estava em la vida de Davi, governando e senhoreando-se sobre todas as coisas. Nunca perdendo o controle, sabendo exatamente lo que hace. Escute, quando nós tomamos um texto, só quero ler 3 versículos, ok? Estou progressando ahorita lego ao ponto. Estou calentando as águas. Quando chegamos a Mateus capítulo de número 13, estamos na parábola del sembrador, parábola contada por el Senhor Jesus. Em Mateus capítulo de número 13, e quando chegamos ao versículo 20, o versículo de número 21, encontramos a seguinte declaração del Senhor: e el que foi sembrado em pedregales, que é uma planta sembrada em pedregales, é uma planta cuya raiz não se pode profundizar. O que Jesus está falando são de creyentes sem raízes, porque estão sembrados em pedregales, que ouvem a palavra e ao momento la recebe com gozo, pero não tem raiz em si mesmo, senão é de pouca duração. Pero, pois, ao venir a aflicção e a persecução por causa da palavra, luego tropieza, ou seja, são pessoas que são movidas por pura circunstância, pero não estão de hecho enraizados em la fé. Um outro versículo, Juan capítulo de número 16, versículo de número 33 diz, Juan capítulo 16, versículo 33, estas coisas os he hablado, para que em mim tengas paz. Subraie por favor a expressão, em mim tengas paz. Para que em mim tengas paz. En el mundo tendréis aflicção, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que Jesus está tratando de dizer-nos é: se su paz depende das circunstâncias, você está em problema. O lugar onde você encontra verdadeira paz não está nas circunstâncias. Jesus diz: mas em mim. Aleluia. Se ustedes não são movidos por las circunstâncias, se ustedes não atuam no campo da emoção, porque todo que Satanás quer é levar-nos do espírito à alma, del gozo que solo se pode encontrar verdadeiramente em este mundo, em la persona del Senhor, e não depende da circunstância, mas enraizado em Ele, em mim, ustedes tendrão paz, e a paz que ustedes tendrão, o regocijo, a alegria que ustedes tendrão, não dependerá de las circunstâncias, porque depende de mim, de estar em mim. Santiago capítulo 1, versículo de número 2, Santiago capítulo 1, versículo 2, nos dá uma classe de contradição aparente, onde nos diz: tener por sumo gozo quando os halléis em diversas pruebas. Pero como, Santiago? Como é que passando por várias pruebas podemos ter sumo gozo? Es que a raiz de nosso gozo não está nas circunstâncias, igreja. Se você não entende isso, você não terá força em uma pandemia como esta. Quando hasta los mega, super, megas de novo, apóstolos da confissão positiva, que nos passaram dizendo, dia tras dia, semana tras ano tras ano, meses tras meses, de que nada te vai passar nunca. E agora tem que afrontar em suas próprias casas. Senhor. E então nós outros encontramos um montão de gente sem força e sem energia para reaccionar. ¿Por quê? Porque suas casas nunca estiveram edificadas sobre a roca, mas sobre a circunstância. Mas o Senhor nos ha chamado a poner nossos pés bem parados em uma roca que se chama Jesucristo, que podem soplar os ventos,
pode sacudir a casa, mas não cai, porque os pés estão firmes na roca. Estamos firmes em Cristo Jesus. Aleluias. Quantos podem alabar ao Senhor por isso? Porque aqui está, é assim, aqui está a demonstração de onde estamos parados, de onde estava estabelecido de hecho nossa casa. Escute, é por isso que você tem, allá na carta de Pablo a los filipenses, Pablo dizendo: eu sei passar por muitas coisas, puedo ter muito, estou alegre, puedo passar por escassez, estou alegre. Esta carta foi escrita a quem? Aonde? A los filipenses. Onde estava Pablo? Em la carta a los filipenses. Que episódio passa Pablo? Sabe onde está Pablo? Está em la cárcel. Pablo e Silas em la cárcel, sendo azotados, com o pé no cepo. Mas não estão questionando a Deus e dizendo: onde está, Senhor, tus planos? A ver, Deus, por quê? Não sou tu apóstolo? Por que me has permitido passar por essa circunstância? Me has abandonado, então eu também te abandono. Não. Mas nós outros encontramos à meia-noite Pablo e Silas alabando a Deus em la cárcel, dando glórias a Deus e bendiciendo a seu nome, turbando o sonho de los demais. Não dormia nem deixavam que os outros dormieran. Sabe por quê? Porque havia regocijo que não venia da circunstância, mas venia de sua vida em Cristo. Havia gozo que não se pode explicar. Só quem está no Senhor verdadeiramente pode explicar de onde se saca esta força. Porque não vem do psicólogo, porque não vem das pastilhas, mas vem do Espírito. Não estou negando com isso que não existe trauma, problemas hormonais, que não existe necessidade muitas vezes de uma compensação, mas há poder que vem do alto, irmão, que supera toda e qualquer circunstância. É por isso que Pablo, quando chega no versículo de número 13, Filipenses capítulo 4, versículo de número 13, ele disse: sei ter abundância, sei padecer necessidade. E no versículo 13 ele disse: mas puedo todas as coisas em aquele que me fortalece. Que muitas vezes hemos utilizado este texto para quê? Para a confissão positiva. Para dizer, puedo todo, puedo ganhar todo, puedo tenerlo todo. Mas Pablo está falando: puedo passar por todo, mas Cristo me fortalece. Cristo me fortalece. Ele é minha verdadeira fortaleza. Ele é de onde vem minha força. Escute, igreja. É por isso que Isaías disse assim, Isaías capítulo de número 43: quando passardes por el fuego, que? Quando passardes por las águas, que? Aqui o tema não é se, é quando. Porque em algum momento vamos a passar por momentos difíceis na vida. Vamos, pero o fogo não nos queimará, a água não nos anegará, porque é uma promessa do Senhor que disse: eu estou contigo. Eu estou contigo. Quantos podem levantar suas mãos ao Senhor? Escute, por isso aquela igreja, por isso a igreja primitiva era forte. Por isso a igreja primitiva era poderosa em Deus, porque seus olhos não estavam nas circunstâncias, mas seus olhos estavam em Cristo Jesus. Agora, nós outros estamos delante de Efraim, de uma perda tremenda em sua casa. E escute, me chama muitíssimo a atenção lo que diz o versículo de número 22. Homem de Deus como Efraim, disse: está haciendo duelo por muitos dias. Em outras palavras, aprenda esta lição: Efraim, se permite orar. Por quê? Porque não existe recuperação, número 1, sem duelo. Não existe recuperação, número 1, sem processos de luto. Eu me quedo muito preocupado com aquelas pessoas que delante do ataúd não choram. Querendo manifestar uma super fé, o que estão fazendo é enraizar o dolor. ¿Por quê?
Porque hasta Jesús, que sabía que tenía el poder de levantar a Lázaro de los muertos, ¿qué hace? Llora. E sabe o que queremos fazer nós outros? Que nadie veja quanto me duele. Que todos creiam que eu sou um mega crente, um mega cristiano e não tenho a necessidade de orar. E o Senhor está dizendo: tienes direito de fazer luto. Há momentos na vida que devemos orar. Há dias na vida que é necessário orar. Efraim está orando e hace um duelo por muitos dias. Pero número 2, escreva aí, você deve aprender que você tem direito a orar, mas tem fecha para deixar de orar. Por supuesto que não podemos poner uma cronologia para as pessoas. Cada sofrimento é seu sofrimento e cada pessoa terá seu tempo, pero não podemos orar para sempre. A família de Efraim se reúne, se acerca a ele e disse: Efraim, entendemos tu dolor, entendemos que has orado, que tens o direito a orar, a sofrer, a padecer, pero estamos aqui para dizer-te algo: é hora de seguir a vida. E então devemos aprender uma outra lição, é a lição de permitir ser consolado. Porque muitas vezes na vida, nós outros não permitimos o consuelo. Não permitimos que outros entrem em este círculo, em este muro, em esta parede. Não permitimos que outros interfiram e nos digam: Efraim, você ha perdido 2 filhos, pero há outros 2 filhos que te necessitam. Há gente ao redor tuyo que te necessita de pé, Efraim. Com isso, a família de Efraim não está dizendo que Efraim se olvide de dolor. O que a família de Efraim está dizendo: é necessário superá-lo. É necessário seguir adelante. É necessário poner-se de pé, apesar de este dolor. Entendem isso? E aqui há uma outra lição que quero que vocês aprendam. Que há pessoas que terão a fortaleza de buscarem por si solo fortaleza no Senhor, mas há outras pessoas que necessitarão nosso apoio. Há algumas pessoas, como por exemplo foi o caso de Pablo, que disse as Escrituras allá em 1 Samuel o caso de Davi, como aparece em 1 Samuel capítulo de número 30, ¿se acuerda? Quando os homens do exército de Davi vêm, estão tão amargurados, estão tão dolidos. Em quem vai buscar consuelo Davi? Se os homens que lhe deviam consolar, lhe querem apedrear. Não há nadie para consolar Davi. Então chega um momento que Davi mira ao céu e diz: Senhor, ou tu me ajudas, ou tu me ajudas. Senhor, ou tu me levantas, ou tu me levantas. Então, no versículo de número 6 diz: de que Davi se fortaleció en el Señor. Nosotros, por ejemplo, tenemos el mismo caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo de número 4, los versículos 16 y versículo de número 17, Pablo está en la cárcel en Roma. Y escuche lo que Pablo dice: en mi primera defensa, ¿dónde estaba? Nadie se presentó para defender-me. Pablo disse: não houve nadie. ¿Dónde estão os hermanos? ¿Dónde estavam os da família da fé? Nadie me extendió la mano. Nadie vino a mi defensa. Pero escute, isso não é razão para passar o resto da vida postrados dizendo: nadie me ha apoiado. ¿Sabe por quê? Pablo disse: os homens não me apoiaram, mas o Senhor estuvo ao lado mío. Aleluia. O Senhor estuvo ao lado mío. De que quando faltam os homens, nós outros não podemos excusar-nos para passar o resto da vida postrados, porque temos a um Deus que intervém na causa,
que entram nas circunstâncias em nossa vida, pero, nosotros tenemos órdenes expressas de parte del Senhor. Segunda a los Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 11, disse: consolaos. Primeira a Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 18, disse: alentaos los unos a los outros, com isso que está dizendo as Escrituras. E aqui está o tremendo. E aqui vou terminar. Terminei a introdução. Pode predicar? Perdão, é só esse momentito. É a razão para a qual nós devemos nos levantar. Por causa do propósito. Romanos capítulo de número 8 e o versículo de número 28 diz que todas as coisas ajudam a bem aqueles que são chamados segundo a seus propósitos. Devemos levantar-nos não somente por causa nossa, mas por causa do propósito. Aleluia. De que o Senhor ha dibujado um propósito e nós outros necessitamos alcançar o propósito. De que o propósito não tem relação solamente com nós outros, mas os propósitos têm relação com a eternidade. Tem relação com o hecho de que Deus está escrevendo uma história em la terra que vai mais allá de mim mesmo. Um propósito que vai mais allá de mim mesma história, aqui e agora. Mas um propósito que também tem relação com a vida de outros. Ok, Saul está perseguindo a Davi, estamos de acordo? De 7 a 10 anos de persecução, estamos de acordo? Davi não tem direito sequer de estar na terra de seus inimigos, de los filisteus, porque desconfiam de ele. Estamos de acordo? Davi não tem direito de estar na casa de seus padres. Lo único que lhe queda é uma cueva de Adulão. E esta cueva de Adulão, diz as Escrituras, que vêm a buscar a Davi, homens amargurados de espírito, endeudados e depressivos. Sabe o que hace Davi? Davi se acorda de que sua vida tem um propósito. Não somente para ele, mas na vida de los amargurados que se acercam a ele. Sabe o que é capaz de ser Davi? É capaz de transformar endeudados, depressivos, angustiados, em el exército mais poderoso da história de Israel. Josué introduz os homens à terra, mas é Davi que conquista a maior quantidade de território da história de Israel. Nunca Israel foi uma nação com uma maior extensão de território, sequer com todo o poder de armamento militar que tem nos dias de hoje, como não foi com os valientes de Davi. Sabe por quê? Porque Davi, em meio a seu dolor, encontrou seu propósito. E ele disse: eu estou passando por lo que estou passando, mas Deus está escrevendo todavia uma história. Todavia, o Senhor está escrevendo uma história. Davi está pensando em sua alma e em seu coração: eu necessito levantar, sabe por quê? Porque não é só por mim, há outros que me necessitam. O que estou tratando de dizer-te é que você tem que levantar-se, sabe por quê? Porque há outros que te necessitam. Há outros que te necessitam de pé. Há outros que necessitam tu palavra. Não vou exponer muito, mas deixa-me mencionar isso. Como Deus prepara as parábolas e as histórias. Hoje dia encontrei a Mayara triste.
Ele estava fora chorando e dizendo: não vou cantar, estou triste. Eu disse: vas a cantar. Porque há dias que eu também passo chorando. E há gente em casa que necessita escutar a palavra de Deus por minha boca. E há gente que necessita escutar o cântico de tus lábios. Agora pensem comigo. Se Efraim não se houvera levantado, e se Efraim se houvera hundido em sua amargura, em seu dolor, em sua tristeza, onde estaria Josué? Por duas razões, escute, porque houve um grupo de pessoas que entendeu seu propósito e foram a levantar a Efraim. Isso é maravilhoso. Quando um grupo de pessoas entende que tem um propósito, levantar a outros, restaurar a outros, estender suas mãos sobre outros e dizer-lhe: vamos, Efraim, ponta de pé, levanta-te. Agora escute, superação não é olvido. Superação não quer dizer que você se olvidou de lo que passou, que você se olvidou da história. Superação muitas vezes quer dizer continuar a vida, porque a vida continua. Você se acorda de um episódio, estou concluindo, já está ali o refresco de pastel. Pero você se acorda de um episódio onde Pablo disse assim: las viudas se casem de novo com tal que seja no Senhor. Aí nós outros tomamos o episódio como que? Como Pablo dizendo solamente: vê, tem que casar-se no Senhor. Mas Pablo também está dizendo: você passou por um dolor de uma perda, tem direito a levantar-se. Que as viúvas se casem de novo, tem direito a seguir a vida. Pese a este episódio tão traumático em sua vida, deve continuar. Deve continuar. Sabe por quê? Porque a vida não termina na sepultura de alguém que amamos. Sabe por quê? Porque é uma história que deve ser escrita todavia. Porque se você não está dentro dessa sepultura, sim, desmerecer ao que está ali, mas se você não está, é porque Deus tem propósito. É porque o Senhor tem propósito com tu vida. Ezequiel capítulo de número 37. La escena, Ezequiel no vale de los huesos secos. Eu me pongo a pensar se algum produtor de Hollywood produzira uma película assim. Eu creio que nem a mais grande tecnologia poderia dibujar, poderia imprimir em nós outros o que o Espírito de Deus imprimiu no coração de Ezequiel em aquela grande visão. Huesos secos esparcidos por todos os lados. E de repente, Ezequiel empieza a profetizar e dizer: huesos secos. Huesos secos, e tropeçava em algumas. Huesos secos. E de repente se juntava hueso com hueso. Se empezavam a unir nervio com nervio, carne com carne, piel com piel. E nós outros pensamos que a história termina com o profeta dizendo: o espírito de los quatro ventos venga e soplem sobre ustedes. Não termina aí. Lo mais poderoso é o que hace o espírito. Porque disse: um grande exército foi posto de pé. E se um grande exército foi posto de pé, sabe para que era? Para a batalha. Eu te quero dizer: há uma peleia que lutar por o reino de Deus. Há um território todavia por conquistar, igreja. Há uma obra todavia por ser hecha. Você deve estar pensando: pastor, por que esta palavra? Por quê? Sabe que veio a irmã Isabel? Mientras eu estou predicando, eu vejo grupos de pessoas. Há um grupo deste lado, há um grupo deste lado, e não são necessariamente pecadores e santos, mas um grupo de pessoas de um lado que a esta hora, escute, está em sua casa, orando a pessoas que perderam. Glórias a Deus, nós outros estamos aqui. Talvez nada de nossa casa há partido, mas há pessoas em este momento que estão no leito do hospital, orando por um familiar.
Mira, escute, glórias a Deus, nós outros estamos aqui. Mas há pessoas que não tiveram força todavia para sair de sua casa em 7 meses. Sabe, Juan Pablo, não vê Juan Pablo? Sabemos. Glórias a Deus, nós outros estamos aqui. Mas sabe para que estamos aqui? Para consolar a outros, com a consolação que nós outros hemos recebido. Sabe por quê? Porque só há 2 coisas na vida, escute. Ou você está sendo consolado, ou você está consolando a outros. Ponta de pé, eu quero orar contigo. Passem os músicos. Eu quero orar. Quero orar por tua vida. Neto, quero que cante uma canção especial. É em português, mas vai valer a pena. Pode ser? Quando nós outros nos ponemos de pé, normalmente mandamos mensagem ao cérebro. Está terminando, agarre sua carteira, pero eu quero que você se ponga de pé por uma razão. Eu quero que você se exponga à presença de Deus por um momento. Eu não sei em que grupo você está, talvez você está de lado dele que necessita ser consolado. Pero muitas vezes, Catianca, não permitimos ele consuelo. Sabe o que decimos? Você não se importa com meu dolor, com meu sofrimento. Não. Algumas vezes nos falta a sabedoria, porque há um momento de ele orar com o que ele ora, e há um momento de levantar ao que ele ora. Há momentos que tudo que você tem que fazer, sabe o que é? Ir e orar com a pessoa. Não lhe diga nada, não lhe diga deixe de orar. Sabe o que você deve fazer? Ir e lhe orar. Vamos lhe orar, irmão. Vamos lhe orar juntos. Mas há um momento, o momento de consolação. Consolação não é empatia. Empatia é orar com os que lhe oram. Consolação é o que os hermanos de Efraim fizeram. Efraim, ok. Has orado harto. Agora é tempo de levantar-se. Vamos. Já não vamos estar alimentando este dolor. Agora hemos venido aqui. Há uns meses atrás, Efraim, hemos venido para lhe orar contigo. Agora, Efraim, estamos aqui para dizer-te: ponte de pé, porque há uma obra que espera por ti. Há uma obra que te está esperando. E sabe o que deve ser você? Se você está em condição de que necessita ser consolado, deixe-se consolar. Deixe que outros te ministrem. Deixe que outros te deem a palavra, te ponham de pé e te levantem em nome de Jesus. Eu quero orar contigo. Talvez eu o que vou fazer aqui é como o profeta que diga: sopla, Senhor, tu Espírito. Aleluia. Sopla, Senhor, tu Espírito de los 4 rincones da terra e levanta tu pueblo, levanta tu igreja, que entenda que há uma missão, que há um propósito, há uma obra a ser hecha. Já vamos aqui, aleluia. Vamos a tocar, irmão, vamos. O que está fazendo? Isso, aleluia. Se há que orar, de recorrer a lágrima. Não é feio orar, é necessário. Mas eu te quero dizer, em algum momento você tem que levantar-se, porque há outros que te necessitam. Há uma obra a ser hecha. Entendes isso? Levantamos as mãos ao Senhor. Pero vou fazer algo. Se você está no grupo de lo que entendeu que necessita consolar a outros, levanta tu mão. Mas se você entendeu que está no grupo dele que necessita em esse momento ser consolado, põe a mão no coração. Põe a mão no coração. E não é feio necessitar ser consolado, é necessário. Se Efraim necessitou, agora me ponga a pensar, por que Efraim se põe de pé? A família vem a consolar. Que história crê você que lhe conta a Efraim?
¿Qué historia creen ustedes que la familia le contó a Efraín? Usted em casa, que história crê que a família lhe contou a Efraim? Efraim, vem. ¿Te acuerdas del abuelo José? ¿Te acuerdas del papá José? ¿Te acuerdas de Jacob, el abuelo? ¿Te acuerdas del padre José? Imagine-se a história de José sendo contada. José passou por luta, angústia, sofrimento, mas Deus tinha um propósito. Ah, Senhor. Tua história um dia vai consolar a outros. Quantos recebem essa palavra? Doutor Milanés, tua história um dia vai consolar a outros. Algum dia alguém vai contar sua história, e tua história não de ouvido, mas de superação. Um dia, Lenilson, tua história vai consolar a outros. Um dia, tua história, irmão Davi, vai consolar a outros. Vamos orar. Vamos orar. Deus, em nome de Denise, um dia tua história vai consolar a outros. Irmã Isabela, um dia tua história vai consolar a outros. Um dia minha história vai consolar a outros. Algum dia alguém vai contar a história de um missionário que passou por essa nação. Ele é acostado, mas ele foi bravo. Eu compreendo seus caminhos. Ele orava mientras predicava, mas o Senhor lo ha levantado. Um dia, nessa tua história, vai consolar a outros. Quantos entendem essa palavra? Tua história um dia vai consolar a outros. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Aleluias, aleluias. Aleluias. Quantos podem alabar ao Senhor por isso? Quantos recebem consuelo do Senhor? Quantos são fortalecidos em Deus? Quantos são levantados por Deus? ¿Sabe qué dice las Escrituras? Que nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Ele transborda em consuelo. ¿Sabe para qué? Para que usted consuele a otros. En el nombre de Jesús. Vamos a ofrendar ao Senhor, amém? Vamos a ofrendar ao Senhor. Quantos foram bendecidos por esta palavra? Quantos foram bendecidos por esta palavra? Graças. Amém. Quantos foram bendecidos por esta palavra em sua casa? Amém. Aleluia. Oh, igreja, levantemos-nos en el poder del Señor, la fuerza del Señor. Mi hermana, reciba consuelo del Señor en el nombre de Jesús. Esta palavra es para tu vida. Dios te bendiga. Levanta tu ofrenda aí para o Senhor. Levanta tu diezmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena,